Vozes marcantes, histórias de quem fez e que faz o rádio. Rádio Nova Visão, a visão do novo mundo. Hoje estreando um quadro Vozes Marcantes. Gente, esse quadro Vozes Marcantes, ele tem como objetivo de fazer uma homenagem, né, aos locutores, disc jockeys, né, os que passaram pelo rádio, né, ou ainda os que estão em atividade até hoje. E hoje eu vou conversar com uma excelente voz, uma grande voz, né, que passou pelas rádios aqui em Salvador. Atualmente ela não milita mais no rádio. Eu falo ela, gente, porque é uma locutora, era uma locutora mulher, né? É uma das grandes vozes que passou por ambas as rádios, né? No caso a 104, a Baiana FM, a Nova Salvador, e mais detalhes você vai conferir agora. O nome dela é Tina Campos. Tudo bem, Tina? Oi, Leiliane, tudo bem? Graças a Deus, tá tudo tranquilo. Muito frio. Muito frio aí em São Paulo? Nossa, tá muito frio. Nossa. Muito. A gente que passou, né, 33 anos aí em Salvador, né? E eu passei uma vida, então eu me desacostumei a esse frio. Mas a gente vai levando, né? Vamos levando, porque tudo passa, né? Verdade, verdade. Tina, a minha primeira pergunta é a seguinte: me conte um pouquinho quem é você e como você começou a sua carreira na radiofonia baiana. Primeiro, falando um pouquinho como você foi descoberta aqui em Salvador e esse começo para o rádio. Conte aí um pouquinho pra gente. Pronto. Eu cheguei em Salvador em 1990. Olha, né, justamente na época em que Collor estava tendo o impeachment, né? E foi uma confusão, uma bagunça terrível. Mas foi o tempo que eu cheguei em Salvador. E eu sempre, desde pequena, eu falava assim, na vassoura, né? Eu gostava de narrar futebol. Não que eu narre, entenda bem, mas eu achava assim fantástico narrar futebol. E ficava assim brincando muito. Quando eu cheguei em Salvador, eu tive uma grande oportunidade, né, de trabalhar na Rádio Cultura da Bahia. Passei lá 5 anos, mais ou menos. Sim. Passei uns 5 anos na Rádio Cultura, tive um padrinho assim, 2 padrinhos excelentes, né? Eu acho que vamos 3, para eu não ser tão injusta. Que foi Juarez de Oliveira, foi Silvio Mendes e foi Mano Miguel Messias. Foram 3 pessoas na minha vida que marcaram, né? Eles foram assim, que descobriram que, nossa, não, é você que vai fazer o rádio aqui, vai ler as notícias. Eu falei, meu Deus, não, mas eu queria narrar futebol. Imagine aí, nenhum preparo. Mas aí o Juarez de Oliveira, falecido, nosso grande cronista esportivo Juarez de Oliveira, ele que me deu esse nome, Tina Campos. Tina, você tem um timbre de voz muito bom, então vamos fazer um trabalho juntos aí. Bom, conclusão, eu comecei a ele fazer um balanço geral, né? Na época ele fazia um balanço geral, e aí esse balanço geral, ele me colocava sempre para ler as notícias de carnaval, né? Era um programa que ia ao ar todos os dias, ao meio-dia, né, na Rádio Cultura. E era o Juarez, era Silvio Mendes e o Miguel Messias, né? Também falecido. E
E aí nós começamos a fazer um trabalho muito bacana. E aí foi criando-se, né, uma vontade muito grande de ingressar no rádio. Aí eu não podia ficar no rádio sem o DRT. Sim. Então, graças a Deus, eles providenciaram tudo. Você vai fazer o seu curso e eu tenho certeza absoluta que você vai ser uma grande locutora. Oh, meu Deus, Deus te ouça. E aí eu fiz o curso, né? Me parece que foi um ano e meio, quase 2 anos. Fiz esse curso, tirei o meu DRT. E como aí o Enaldo Rodrigues também, eu não posso esquecer do Enaldo, falecido também, gente finíssima. Você vai trabalhar comigo no plantão esportivo. E eu fiquei lá no plantão esportivo com o Enaldo Rodrigues, Edmundo Filho. Edmundo Filho. Tinha Leandro Guerrilha. Sim, outro grande. João, esqueci até João o nome Andrade, dele, misericórdia. João também, né? E a gente fez assim um grande trabalho na Salvador FM, que foi realmente que marcou, sabe, a voz feminina dentro do esporte. Foi, né? João Andrade? E aí nós... João Andrade? É o João Andrade, isso. O cara lembra-se sempre. Grande João Andrade. Ele tá por aí, né? Ele tá por aí também, tá na rádio, né? Tá numa alguma rádio, não sei. Nunca mais eu ouvi falar de João. Grande amigo aquele ali. João Andrade. E aí nós começamos a fazer uma equipe muito bacana, uma equipe que foi muito famosa na época, né? E aí foi onde a voz feminina de Tina Campos, né, começou a explodir. E aí, depois, o Medrado, não, ela vai ficar aqui para fazer programa de entretenimento, né? E aí eu comecei a fazer o programa de entretenimento e o esporte, eu não largava o esporte. E conclusão aí foi, porque você sabe muito bem, quando você começa a fazer o esporte, então você fica muito conhecida, a sua voz fica muito conhecida. Por isso que hoje, quando você coloca, né, quem é Tina Campos, aí todo mundo vai conhecer por causa do esporte. Né? Não por causa das outras áreas, mas assim por causa do esporte, que eu comecei justamente, né, no mundo esportivo, onde a população, né, fica todo mundo ligado, né? E foi muito bacana, foi assim, marcou na minha vida. Eu guardo essas imagens, né, esses amigos assim no meu coração eternamente. E aí depois eu fiquei na rádio, esqueci o nome da rádio, meu Deus do céu. Salvador? Aí na Salvador FM, eu fiquei na Salvador, eu acho mais ou menos uns 2 anos, uns 3 anos com o Enaldo, e depois fiquei mais 2 anos, né, com o Marcos Medrado, e graças a Deus foi muito legal. Depois eu fui, bem antes, né, eu já tinha ido para Rádio Bahia, né, eu trabalhei na Bahia FM, não Bahia FM, na Rádio Bahia. AM. Né? 1010. Isso, AM. Trabalhei na Cristal, trabalhei também na Cristal, não, perdão, é Cruzeiro. Trabalhei na Cruzeiro, depois da Cruzeiro eu fui para a Tarde FM, trabalhei a Tarde FM mais ou menos uns 13 anos. Que era, antigamente era 104, né, naquela época. Isso, porque depois mudou, era a Tarde FM, depois foi para 104 FM, né? Depois que retornou novamente aí para a Tarde FM, né? Isso. Então a Tarde FM, que é a 104, foi assim realmente o tempo mais maravilhoso da minha vida também, foi com pessoas maravilhosas, Andrezão, nunca esqueço de Andrezão, e foi assim que me deu uma grande oportunidade, né? Fiz programas românticos, programas, né, alegres, show das praias, enfim, foi uma programação muito assim muito bacana, que percorria todas as
praias aí de Salvador, e era muito bacana. Aí fazia rua também, Jotazô, a gente fazia assim, né? Uma dobradinha, eu, Jotazô, enfim, então foi um tempo muito marcante na minha vida. E depois que eu saí da Tarde FM, aí foi aonde eu entrei, né? Aí eu fui fazer um programa pro governo, né? Aí fiquei uns 3 anos gravando aí pro governo. E depois comerciais, né? Oi? Gravando comerciais, né? Gravando assim. Não foi. Foi um programa que, olha, faz tanto tempo que eu nem me lembro o nome do programa, menina. Mas foi um programa assim, era eu e um outro rapaz que eu também não me lembro. Não me lembro, tem tanto tempo, é que a mente da gente fica um pouquinho esquecida, principalmente assim depois, mesmo. né? Desse falha, convite, parece que depois que eu peguei esse convite, eu fiquei meio que esquecidinha, sabe? Nossa! Mas isso acontece com todo mundo, né? Que pega Covid, né? Esquece. Exatamente. Então foi uma fase, Leiliane, muito bacana na minha vida. Eu fui muito feliz, né, profissionalmente aí em Salvador. Então foi muito marcante para mim, né? Paulo Gomes também é um amigão, uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito. Eu tive amigos assim fascinantes, Adailton Santiago, né? Eu tinha também oh meu Deus, eu não me lembro. Hoje ele está, não sei se ele ainda está na Nova Brasil FM. Foi uma pessoa também que me deu uma grande oportunidade. Trabalhei também na Manchete FM, na época, uns 2 anos mais ou menos, né, fazendo o programa gospel. Foi muito bacana mesmo. E aí depois, você sabe, né, tudo tem sua fase, né? É verdade. Tudo tem sua fase. Aí depois aí fui fazer outras coisas, né? E sempre de olho na saúde, né? Sempre de olho na saúde, que um dia eu iria ser alguma coisa dentro da saúde. Aí fui fazer fisioterapia, depois da fisioterapia, agora estou também estudando enfermagem, né? Que eu tô amando mesmo. Muito e é isso, né? Essa a Tina Campos, muito alegre, muito feliz, sou muito de bem com a vida, sabe, Leiliane? Sou muito de bem com a vida, pra mim não tem dificuldade em nada, sabe? Eu sei esperar o momento de tudo, eu amadureci muito mesmo, depois, principalmente quando eu fui para Jesus, né? Isso me abriu mais a mente, me deixou uma pessoa assim mais positiva ainda, né? Mais alegre, uma pessoa feliz. Vamos se resumir assim, uma pessoa feliz. Glória a Deus por isso. Tina, qual foi a música que te marcou, que tocava na rádio naquela época que você esteve trabalhando e você pensou assim, bom, essa me marcou? Nossa, Let House Family, Hi, é uma música assim que realmente quando eu ouço, eu viajo em todas as fases de Salvador que eu passei. Que maravilha! É maravilhosa essa música, me marcou também, porque como eu fazia, né, programa romântico, né, então eu sempre tocava, eu não deixava de tocar. Let House Family, Hi. Eu me lembro que era Gilberto Vitória que apresentava, e depois eu me lembro que você, não sei se Gilberto Vitória estava naquela época de férias, e aí um dia você substituiu, que aliás você tem você, Vera Mota, vocês foram uma das vozes que também tem um dom pro romantismo, que eu vou te contar, viu? Que aliás o rádio existe muito nessa questão, né, de ter aquele dom para fazer programações à noite, assim, né, Tina? É verdade. Vera Mota, né? Você me fez
me fez lembrar, entendeu? Uhum. E Vera Mota também foi muito minha amiga. Foi uma pessoa assim que marcou muito a minha vida. Outra grande muito voz, mesmo. Muito. E Tina, como era o relacionamento entre você e os seus ouvintes? O meu relacionamento com os meus ouvintes era assim. A minha relação com os meus ouvintes, como eram? Eram maravilhosas, porque a gente, quando está, Leiliane, nesse ramo, quando nós estamos nesse ramo, os ouvintes, eles têm uma afinidade muito grande com você, né? Muito grande. Então, o que acontece? Quando nós estamos deixando o nosso bom dia, nosso boa tarde, sabe? E você receber em volta das ligações, ô Tina, né? Ô Tina, tô ouvindo você. É legal, viu? É legal quando a gente recebe um feedback dos ouvintes falando, olha, eu tô aqui ligada, eu tô aqui ouvindo, eu tô aqui ouvindo o programa. Enfim, eu acho muito legal mesmo, viu? Nossa, é maravilhoso. A última vez, né, isso que me marcou muito mesmo, quando um irmão aí era de uma igreja, ele falou, olha, eu sou de igreja, mas eu tô ouvindo o programa de vocês, que é muito bom. Ai, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos, meu Deus do céu. Né? E naquela época era o SMS, né? Sim, lembro. Que hoje eu acho que nem existe mais. Né? Aí mandava, né? Eu sou de uma outra denominação, assim, né? Mas eu tô ouvindo vocês, tô aqui nos Estados Unidos. Gente, aquilo era muito marcante. Aquilo pra mim, assim, foi um marco, sabe? E tem tempo isso aí, tem muito tempo e marcou na minha vida. Então, essa relação com os ouvintes é algo tremendo. É muito gratificante, sabe? Você fazer um programa que interage com o ouvinte e o ouvinte interage com você. E você vê que as pessoas gostam. Eu trabalhei com o Leleco Júnior e ele tinha ideias assim fascinantes. Não só ele, como o Andrezão também, tinham ideias fascinantes que fazia com que o povão ligasse, o povão participasse. E outra, você sabe que ouvinte, ele gosta de prêmios, né? Nossa. Então a gente dava prêmios bons, entendeu? Mas foi um tempo muito bom. Então essa interação minha, né, ou dos radialistas com os ouvintes, faz toda a diferença. E como faz, viu? E como faz. Tina, quem foi a pessoa que te deu a primeira oportunidade em rádio, né? E como foi essa sua... São 9 horas. Como foi essa reação, né? A você receber a primeira oportunidade? A primeira oportunidade, como eu já falei para você, a primeira oportunidade de eu falar, né, de eu ter um programa só para mim, eu estar dentro de um estúdio, só eu fazendo, foi o Andrezão, tá? O Andrezão confiou, acreditou muito, eu confio em você, acredito em você, vai. Aí eu ficava, né, eu tenho um grande amigo que eu tenho certeza que ele está bem, né? Assim, não partiu ainda, isso que eu quero dizer. Perfelino Neto, um marco no rádio. Então, Perfelino me ensinou muita
coisa. Olha, Tina, quando você estiver, né, dentro de um estúdio, viaja como se você estivesse te ouvindo, né? O que é que você gostaria que a pessoa que está falando falasse com você? Aí você vai e fala, né? Olha o tom de voz. Enfim, ele me ensinou muitas coisas, muitas. Eu tive, assim, professores maravilhosos, Lei. Olha, foram professores, assim, que marcaram a minha carreira. Muito bom. Tina, qual foi o momento mais forte de todas as lembranças em todas as emissoras que você passou? Não entendi a pergunta. Qual foi o momento mais forte de todas as lembranças nas emissoras que você passou? Foi a Rádio Cultura da Bahia. A Rádio Cultura da Bahia foi assim, foi muito marcante, porque eu gostava muito, muito mesmo de trabalhar com essa equipe, não que nas outras eu não gostasse, hein? Pelo amor de Deus, mas os Juarez de Oliveira, Silvio Mendes, Miguel Messias, foram pessoas assim, o pai também do Bocão, né? Trabalhei com ele, foram pessoas marcantes na minha vida. Foram pessoas que eu nunca vou esquecer. Vou levar, sabe, eternamente dentro do meu coração. Maravilha. Tina, já que você disse que já chegou a trabalhar na equipe de esportes, eu queria saber qual o seu time do coração. Bahia. Oh, que coisa! Maravilha, Tina. Isso aí, muito meu bom. Bahia. Bahia. Então empatou comigo, porque eu também sou Bahia. Opa, que bacana. Maravilha. Você teve algum comunicador de sua preferência que você chegou a se espelhar? Não. Não cheguei a me espelhar, mas admirava muito, que é Leleco Júnior. Ah, grande Leleco. Sim. Leleco foi um grande... Eu me lembro até hoje da equipe, quando tinha a Rádio 104, da época do Minha Vida é uma Novela. Eu acho incrível. Sim, Leleco muito boa, né? Aquelas histórias que realmente, né, marcavam, gente. Também nós tínhamos que trancar todo o estúdio para ele não, porque ele tem assim uma difícil concentração. Verdade. Ninguém pode nem se mexer, né? Não pode nem interromper a leitura. Grande trabalho, entendeu? Mas quando ele se trancava naquele estúdio, que começava Minha Vida é uma Novela, Jesus, nossa, era maravilhoso. O que eu acho incrível em Leleco é que ele tem uma forma de ler que parecia, Tina, que era ele que estava passando por aquela situação. Ele faz assim É verdade. Ele faz um drama assim, como se ele próprio estivesse passando por aquela situação. É incrível, Tina. Sim, é exatamente isso. Essa era a intenção, né? Essa era a intenção dele. Então ele conseguiu, tá vendo? Que você viajava, hein? Eu fiquei imaginando. Inclusive, o Leleco tem um canal dele que, inclusive, quando eu vi naquela época era fita cassete, né? Quando eu vi aquela fita cassete que ele mostrou ali no YouTube, eu fiquei, meu Deus, aí eu já voltei aos meus tempos da época da 104, olha só. E você tinha quantos anos nessa época? Rapaz, eu acho que eu tinha mais ou menos uns
Uns 7 para 8 anos. Naquela época Nossa, eu e você já ainda morava... lembra, menina? Pois é. Que mente boa, hein? E naquela época eu estava morando, não aqui no bairro onde eu estou agora. Eu morava no bairro de Sussuarana naquela época. Olha, E aí, sim. E aí eu acompanhava o programa, e aí o Leleco lia aquelas cartas, rapaz, era cada caso que eu vou te contar, era muita história, viu? Era muitos casos. Outro que eu... Ele recebia muitas cartas, né? Verdade. Ele trabalhava quando ele fazia, que ele trouxe esse programa lá da Itapuã FM, né? Aí quando ele trouxe, ele mesmo que eu acho que ouvia, né, nas outras, teve essa ideia, né? Porque você sabe muito bem que no rádio pouco se cria. Verdade. Mas o que é bom a gente precisa copiar, né? Então isso hoje aqui em São Paulo, Leiliane, hoje aqui em São Paulo, a maioria das pessoas, dos locutores, estão pegando esse gancho de contar historinhas, entendeu? Verdade. Ou seja ela triste, seja ela alegre, e isso faz com que a pessoa que está dirigindo, ela, deixa eu ouvir essa história. Aí, se gostou, ele vai todo dia, ele vai voltar para aquela estação. Né? Por quê? Porque hoje as pessoas, principalmente depois dessa pandemia, as pessoas ficaram carentes, né? As pessoas estão vendo o mundo muito diferente, né? As pessoas hoje estão muito, como é que eu posso te dizer? Muito mecânicas, né? Hoje por ter Facebook, por ter Instagram, por ter YouTube, enfim, as pessoas estão muito intertidas nas redes sociais e estão esquecendo de que o rádio ele tem algo para te atrair também. Então as pessoas começaram, né, a ter tempo, né, para ouvir esses tipos de histórias, entendeu? Então aqui em São Paulo tem muitas rádios que estão aderindo a contar histórias, sejam elas tristes, sejam elas alegres, e pedem a sua opinião. Aí as pessoas começam a se atrair por aquilo, a dar suas opiniões próprias, né? Então isso eu acho muito bacana. Tem um locutor aí em São Paulo que eu acho que você deve conhecer, que é o Eli Correia. E Eli Correia, há quantos anos? Que saudade de você. Ele até hoje ele faz. Ele faz. Até hoje. Eu gosto daquele jargão. Eu trabalhei com Eli Correia. Assim que eu cheguei aqui, eu fui para trabalhar com ele, fiquei mais ou menos uns 3 meses, mas eu não me adaptei porque era muito longe, eu tinha que sair de madrugada, porque ele entra às 6 da manhã, né? Então, para mim, ficou inviável, né? Mas foi uma pessoa muito bacana, um pouco tempo que eu conheci, né? Uma pessoa muito simpática, muito mesmo. Eu gosto Depois daquele... foi com Rony Magrini também, né? Foram 2 locutores aí que eu conheci, que era o meu sonho conhecer, e além de conhecer, fui trabalhar juntos, né? Então foi muito bacana essa fase, esse pequeno momento que eu tive, né? Assim que eu cheguei aqui em São Paulo, há 5 anos atrás. Eu gosto daquele jargão dele. Oi, gente! Maravilha. Oi, gente! É lindo. Oh, meu Deus, aí é bonito, como diria o César Messiani. Aí é lindo, Nossa, aí é César bonito. Messiani. Outro que eu gostava muito, assim, que eles outro comunicador que marcou bastante era o Jorge Mendes. Ele fazia... Jorge Mendes também
Jorge Mendes foi uma pessoa muito querida também. Isso. Viu? Muito mesmo. Ele que sempre, todas as mulheres ouvintes, sempre chamava de gatas, né? Ele falava beijo grande, gata. Beijo grande, gata. Beijo grande, gata. Mas ele foi realmente marcante. Oh, maravilha, viu? Que legal. Tina, eu quero agradecer pela sua participação por aqui. Eu sei que você está no corre-corre aí danado, mas o papo foi muito proveitoso e você está intimada para a próxima oportunidade, quem sabe? Leiliane, muito obrigada. Eu que estou assim lisonjeada, tá? Por saber que você tinha 7 aninhos, 8 aninhos quando você me ouvia, né? E ainda se lembrou, né? Porque essa nova geração não lembra de Silvio Mendes, não lembra de Leleco Júnior, de Andrezão, né? Mas você com 7, 8 anos, pra mim, assim, é algo tremendo. Então, porque eu é que te agradeço, tá? Por eu estar fazendo, né, essa entrevista com você. Muito obrigada de verdade. Eu tô assim muito feliz, de verdade mesmo, de coração, e satisfeita por saber que aquela menininha que me ouvia, né, ou que nos ouvia, hoje está partindo para o mesmo segmento. Então, que Deus te abençoe, que Deus coloque cada dia mais sabedoria no seu coração, que Ele limpe cada vez mais a sua voz, tá? E que você continue, porque a comunicação do rádio, ela nunca pode morrer. Porque a comunicação do rádio, ela faz toda a diferença para aquele que está ele está desamparado, tá com depressão, tá triste, tá ali naquela ansiedade. Então o rádio, né, a voz do locutor, sabe, uma mensagem que você manda, você sabia, você pode tirar a pessoa que esteja em pensar em tirar, né, a sua vida, dar cabo de sua vida. Então o rádio, ele faz toda a diferença na vida das pessoas. Ele nunca pode acabar, tá bom? Então que você continue mesmo, porque você está no caminho certo. Você tem uma voz boa, uma voz meiga, uma voz dengosa, né, que é o que nós que somos ouvintes gostamos de ouvir, tá bom? Você está de parabéns, tá? Obrigada. Quando você puder, me ouça, né? Eu sei que você realmente é um corre-corre, mas quero realmente contar com sua audiência e eu quero ter um prazer de você de você me avaliar, porque eu tô aprendendo, viu? Na locução. Quem sou eu? Quem sou eu pra avaliar, menina? Para! Você é ótima. Você é ótima. Viu? Você tá de parabéns. Tá no caminho certo. Tá bom? E mande um abraço, né, para todos os meus colegas aí que ainda vão passar por esse programa maravilhoso que você que nasceu, né, de dentro do seu coração, entendeu? Então que você mande um beijo muito saudoso para todos eles, tá bom? Obrigada, Tina, um beijo e até a próxima. Beijo, lindona. Tchau, tchau. Valeu.